Queridos e amados, muito boa noite. Quero convidá-los a abrir o texto bíblico em 2 Samuel, capítulo 5. Nós iríamos fazer esse texto na semana passada, e eu resolvi então juntar com o capítulo 6, e nós fazermos 2 capítulos hoje. Nós fizemos 3 capítulos na última vez, e hoje nós vamos fazer 2 capítulos, então vai seguir mais ou menos a mesma ideia, e eu conto com a colaboração de vocês. Queridos amados, a palavra de Deus é viva e eficaz, e isso é maravilhoso. E eu sou muito grato em poder hoje anunciar e pregar a palavra aos meus amados e queridos irmãos, agradecer o tempo que nós tivemos na quarta-feira juntos e dizer que vocês têm respondido à palavra de Deus, e hoje eu vi isso. Eu chamei vocês na quarta-feira e a igreja respondeu hoje. Então, é um motivo de alegria ver isso acontecendo, e é um motivo de alegria para o pastor também, os pastores da igreja, poderem ver isso na vida de cada um de vocês e o valor que vocês têm. Que a gente possa caminhar em 2 Samuel, que a palavra de Deus nos transforme, nos fortaleça, nos encoraja, e que a vontade de Deus seja vista na medida que nós vivemos na presença deste Deus que é absolutamente santo. E, queridos amados, obrigado pelo tema Santidade, cantado hoje, percebido, coral, que cantou sobre um dos meus hinos prediletos também, do cantor cristão. E, meus amados, a santidade de Deus é um tema que precisa ser, mais uma vez, visitado por cada um de nós. Vivemos em uma era, meus amados irmãos, em que a espiritualidade é moldada mais pela conveniência do que pela reverência. Hoje nós vivemos em termos de conveniência e pouco reverência. Muitos creem que desde que haja sinceridade, qualquer forma de adoração é aceitável. Não sei se você já viu isso. Pelo menos é o que o senso comum vai trazer. Esse post aqui, você pode pôr, ele está escrito assim: eu não tenho religião, sempre fui totalmente pura a isso. Eu acredito em tudo, primeiramente em Jesus, o único Deus Todo-Poderoso. Também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre que puderem vão me ajudar. Acredito em energias no universo. E aí vai. Mas será, pode pôr o ponto, será que sinceridade basta quando nos aproximamos de um Deus absolutamente santo? É fácil julgar essa moça. Mas até mesmo entre cristãos evangélicos, a adoração tem sido muitas vezes tratada com descuido, desconsiderando os padrões que o próprio Senhor estabeleceu. Hoje nós veremos como o desejo, que é um desejo maravilhoso de estar na presença de Deus, é algo nobre, mas que precisa ser acompanhado de 2 palavras: reverência e obediência. O título desse sermão seria, ainda que eu coloquei ali, quando os bois tropeçam, a gente vai ver essa cena mais para frente, mas se a gente vai olhar os 2 capítulos, é o perigo e a alegria de se aproximar de um Deus absolutamente santo. A história de Davi aqui, a Arca da Aliança, nos ensina que não basta o coração estar no lugar certo, os nossos passos também precisam seguir o caminho que Deus ordenou. Vamos ver como o desejo, que deve ser o desejo de cada um de nós aqui hoje à noite, o desejo sincero pela presença de Deus, ele se manifestou na vida de Davi, e o que ele pode nos ensinar sobre começar bem e, em outras ocasiões, ter que recomeçar para começar bem. E aqui nossa história começa quando o rei Davi demonstra sua liderança ao desalojar
os jebuseus de Jerusalém, que será sua capital. Então, Davi aqui, ele então está cumprindo aqui, muitas vezes, aquilo que não foi cumprido desde os dias de Josué, e ele então, agora, ele vai, então, desalojar os pagãos de Jerusalém, e ali será a sua capital. Logo em seguida, o rei Irão de Tiro sabiamente honra Davi como rei de Israel. Nesse momento, a família de Davi continua a crescer e em seguida Davi derrota de forma decisiva o grande inimigo de Israel, os filisteus, e agora isso acontece de uma forma que não vai mais se repetir. E, enfim, então há segurança e descanso para a terra. E é onde nós paramos, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6, nós vamos olhar, então, essa história acontecendo. A palavra de Deus diz: o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entraram na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele aqui. E aqui é preciso deixar claro, né? Quando eles falam dos cegos e dos coxos aqui, o narrador, ele explica: com isto queriam dizer, Davi não entrará nesse lugar. Então ele manda atacar justamente essas pessoas que os estavam impedindo. E o que fica desse texto aqui é algo tremendo e que nós não podemos deixar de perceber. O Deus dos exércitos estava com ele. A presença de Deus ia com Davi. Na sequência, versículo 11, Irão, rei de Tiro, enviou Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Na sequência, Davi tomou, versículo 13, mais concubinas de mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. E aí, então, o nosso texto nos conduz para algo, então, que é o ponto de tensão em todo o livro de Samuel, que são os inimigos do povo de Deus aqui, os filisteus. E a partir do verso 17, nós lemos, então, o que acontece. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou
os filisteus desde Geba até Gezer. E a gente tem aqui, então, a grande vitória do rei Davi sobre o inimigo de Israel. A presença de Deus ia com ele. Então, Deus fazia avançar o seu servo. E Davi reconhece isso. Ele falou: olha, eu vejo o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como águas rompem barreiras. É incrível a força da água sobre uma barragem. A gente já viu isso acontecendo. A gente teve várias situações com enchentes no nosso país nos últimos anos, com barragens, com grandes cheias. E ele vê essa força do Senhor indo adiante, rompendo as suas fileiras. E Deus ali, ele diz assim: quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus, e ele tem uma vitória, então, imensa. O que fica, meus amados irmãos, é que a presença do Senhor é a maior bênção que nós podemos ter como filhos de Deus, como cristãos. Isso é evidente na vida de Davi, isso é evidente na vida daqueles que andam nos caminhos do Senhor. A maior bênção que temos não são as questões circunstanciais, mas é a própria presença do Senhor conosco. E após, então, anos de provações e espera, depois de muitos anos, Davi, então, pode olhar para trás e dizer o que ele escreveu no capítulo 4, verso 9: vive o Senhor que livrou a minha alma de toda angústia. Como o Senhor, Deus dos exércitos, está com ele, ele estava se tornando cada vez mais fortalecido. E o que acontece aqui é que a grandeza aqui é preservada quando Davi ele faz algo que é muito nobre. Ele continua a buscar o Senhor, e ele consulta o Senhor, ele busca o Senhor, e Deus então vai direcionando a sua vida. A presença do Senhor, ele permite que Deus direcione a nossa vida para a vontade dele, que é a melhor e é boa, agradável e perfeita. E no verso 20, então, Davi responde dando glórias a Deus por seu sucesso. O Senhor estava com Davi, não há dúvida, e a presença de Deus é a melhor e a maior bênção que nós podemos ter. Mas, meus amados, a presença de Deus só pode ser desfrutada por aqueles que o buscam com reverência, obediência e um coração humilde. E é isso que nós queremos entender agora, porque Davi, então, ele agora tem os seus inimigos vencidos, ele está, então, agora em Jerusalém, e Davi, então, ele tem esse desejo sincero pela presença de Deus, versículos 1 e 2 do capítulo 6. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Davi está no melhor momento da sua vida, os seus inimigos internos e externos foram vencidos, como o rei tem tomado boas decisões, e ele tem o amor e o respeito do povo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é um rei agora que procura cultuar a Deus, e é por causa do seu coração apaixonado por Deus, que ele quer agora trazer a arca de Deus para a sua capital, Jerusalém. Então, a resposta de Davi, as bênçãos de Deus, na medida que Deus direciona, é a presença de Deus. Davi reconhece a presença de Deus na sua vida, mas ele quer a presença de Deus no meio do seu povo. E se a gente vai entender o contexto do Antigo Testamento, a arca de Deus simbolizava exatamente isso, a
presença de Deus no meio do seu povo. A arca, pode pôr aí a foto da arca, era uma caixa de madeira banhada com ouro, ela é relativamente pequena, com pouco menos de 1,5 metro de comprimento e com um pouco mais de 2 metros de largura e altura. Ela continha um jarro dentro dela com maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Esses utensílios, vamos assim colocar assim, representavam muito para o povo. Elas estavam ali dentro da arca. No topo da arca estava o propiciatório, o lugar do sacrifício, que servia como um lembrete que o povo de Deus só pode ser reconciliado com ele através do sacrifício de sangue. O propiciatório era guardado por querubins de ouro, um símbolo do fato de que o acesso à santa presença de Deus deve ser restrito. A arca era equipada com argolas de ouro para que pudesse ser transportada pelos levitas usando varas. Então você tem a Arca da Aliança. E, meus amados, a arca era santíssima, porque representava a presença do Senhor no meio do seu povo. O desejo de Davi de trazer a arca para Jerusalém é muito bom. O que ele quer fazer agora, nesse período, e ele faz de forma muito acertada, ele quer restaurar a adoração correta em Israel, para que o povo de Deus possa se aproximar dele. Ele quer dar à arca, que representa a presença do Senhor, um lugar de destaque em Israel, para que o próprio Senhor seja exaltado ao reinar sobre o povo. Davi planejou, então, uma grande procissão, uma grande celebração para trazer essa arca. Mas como acontece, meus amados, tantas vezes na vida espiritual, boas intenções não garantem bons resultados. Davi queria a presença de Deus, mas ele cometeu um erro crucial. Ignorou a forma como Deus havia ordenado que a sua santidade fosse tratada. O que começou com entusiasmo, logo se transformou em uma tragédia. Olha a partir do versículo 3. Puseram a arca, vamos ler até o versículo 11. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Como a gente acabou de ler, quando se trata de procurar a presença do Senhor, a presença de Deus, as boas intenções não são suficientes. Davi manda colocar a arca de Deus num carro novo, numa carroça nova, e transportá-la para Jerusalém sob direção de Uzá e Aiô. Ele se junta a um cortejo com grande festa. Ele coloca instrumentos musicais, e o pessoal ia com uma grande alegria.
instrumentos, e aqui era uma variedade, né? Madeira de faia. Quem toca aqui instrumentos de madeira de faia? Harpas, liras, tamborins, pandeiros e, que mais? Símbolos, tá? Então ele coloca lá uma bandinha, né? Uma orquestra, vai. Uma orquestrinha, para ficar melhor. Ele põe ali pessoal, né? E ele planeja isso, né? Com uma grande alegria. E os instrumentos tocam e o povo todo se regozija. Mas logo em seguida vem o quê? Vem um desastre. Os bois que puxavam a carroça tropeçam. E quando a arca parece que vai cair, Uzá vai tentar ajudar, né? Vai dar uma ajudinha para não deixá-la cair. E ele estende a mão para segurá-la. Mas imediatamente ele é ferido de morte. A Bíblia diz que Deus irrompeu contra ele. E é interessante o contraste, porque ele usa essa palavra no capítulo 5, quando Deus irrompe nas fileiras dos filisteus. Agora, Deus irrompe contra Uzá, e ele usa a mesma palavra, né? E ainda querem colocar a culpa nos bois ali, né? Você viu ali? A questão é que a festa acabou. A ocasião de grande alegria transformou-se subitamente num momento de grande tristeza. E na foto aqui, quem levou a culpa foi o boi. Volta lá. Né? Olha a cara do pequenininho ali. Eu achei, né? Ele tá bravo com o boi, né, cara? Os bois que estão apanhando ali, né? Eu achei barato essa foto, sabe? Provavelmente uma xilogravura. Né? Então, muitos poderão pensar aqui, quando eu leio um texto desse, que será que Deus não agiu de forma dura? Será que Deus não foi muito duro aqui? Será que Deus não foi arbitrário aqui? Será que Deus não foi injusto aqui em ter irrompido contra Uzá? O problema, para a gente entender, não está em Deus. O problema está em nós. Deus é infinitamente santo. E ele já havia revelado especificamente como a arca deveria ser transportada. Como que a arca deveria ser transportada? Quem lembra? Pessoal da leitura bíblica. Pelos levitas. Tinha alguém especificamente? Dentro dos levitas, a gente tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Quem eram desses 3? Quem? Eram os coatitas, né? E é interessante porque Deus divide as suas funções e os coatitas, eles tinham que fazer o quê? Carregar as coisas. E Deus divide e fala, não, vocês vão sempre carregar. E os descendentes de Coate, então, dentre os levitas, e eles vão carregar, não de qualquer forma, mas eles vão usar varas. Né? Então, eram para ser usado varas. E a ideia, pior, de ter sido usado uma carroça, já tinham sido usado? Quem que usou carroças antes? Os filisteus, né? Quando os filisteus vão devolver a arca, porque a arca vai para o território dos filisteus, lá, e ela é colocada onde? No templo de Dagon, né? E aí Deus pune severamente os filisteus e os seus deuses. Inclusive, Dagon estava sem mão, depois Dagon estava sem cabeça, né? E agora, quando os filisteus abandonam, eles saem correndo, eles deixam esses deuses lá. Provavelmente eles remendaram, né? Colaram com super bonder, né? Não sei, né? Como eles arrumaram, deve ter tido um jeito. Fizeram outro, né? Pode ser, né? Fizeram um novo, né? E aí eles levaram e abandonaram no campo, né? Mostrando realmente, né? Esse poder de Deus. Mas a arca, né? Então ela foi levada, então, numa carroça. A ideia era dos filisteus, vamos levar uma carroça. Só que ele falou, não, mas não é qualquer carroça. É uma carroça nova. Carroça novinha em folha. Né? Quem já tentou, né? Tá, vamos aplicar depois. Tá? E a carroça, essa ideia parece ter vindo dos filisteus. Isso é tão semelhante com o que a gente meio que vive hoje, mas tá bom, vamos aplicar depois. O Senhor também havia deixado bem claro
que ninguém devia olhar ou tocar na arca. Isso era uma ordem. Então, gente, eram várias situações. Você tem que transportar lá desse jeito, quem vai transportar é esse, como eles vão transportar é assim, você não deve encostar na arca, você não deve olhar para ela. Então você tinha uma série de regras e que, entendo aqui por ignorância, então foram desrespeitadas aqui. E aí, mas, pelo menos tentaram compensar, né? Apesar da gente não estar fazendo o que Deus quer, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outras coisas, né? A carroça vai ser nova, vamos pôr um conjunto musical para a gente tocar, né? Vamos fazer alguma coisa assim, vamos inventar a moda aqui, e assim a gente vai. E não há problema nenhum, tá, gente? Que eu gosto muito, inclusive eu estava tocando aqui. Tá? Não é essa a ideia aqui. É isso. Mas isso não era pedido. Isso não era necessário. Ok? E eu vou dizer para vocês, o que aconteceu aqui é que Uzá, e aqui ele representa essa ideia, Uzá tratou a arca como se ela fosse comum. E a ideia de ser santo, e a gente precisa definir aqui, é a essência. O contrário disso, ser santo, é ser separado. Quando eu vou falar, vou santificar um negócio aqui. Essa lapiseira aqui. Agora, como que eu santifico ela? Dá para santificar ela? Vamos supor, essa lapiseira vai ser santa. Ela então era por uso comum, mas agora não. Ela vai ser separada e ela vai ser usada só para o Senhor. Então, na época, quando eles santificavam instrumentos, utensílios, a ideia de ser santo é ser separado de. Quando nós somos declarados santos, é porque nós somos separados do mundo para o uso exclusivo de Deus. Isso é ser santo. Você não pertence mais ao mundo, agora você pertence a Deus. Então você santifica a sua vida. Santificar a nossa vida é falar, olha, eu não vivo mais o pecado, mas agora eu vivo para a glória de Deus. Exemplos. Tá? Uzá tratou a arca como se ela fosse comum, não sagrada. Ele arrogantemente presumiu que suas mãos pecaminosas eram mais limpas que a sujeira do chão. Ele, juntamente com Davi e todo Israel, não demonstrou a devida reverência à santidade do Senhor. Deus, ele é glorioso, um fogo consumidor. O Senhor, meus amados, quando a gente lê esse texto, e é preciso entender isso, que ele tolera a desobediência do povo de Deus até certo ponto. E Deus, ele é paciente e misericordioso conosco, mas quando Uzá tocou a arca, foi a gota d'água. Por mais inocentes que fossem as intenções de Uzá, sua ação demonstrou falta de reverência pela arca. Deus precisou lembrar seu povo de que sua santidade não poderia ser profanada. Em vez de nos queixarmos, e respondendo aqui, da dureza do Senhor, nós devemos nos maravilhar da sua misericórdia, pois só Uzá morreu, em vez de toda a companhia, incluindo Davi. Vocês lembram do episódio anterior? Quando a arca estava no lugar, eles quiseram espiar lá dentro, morreu 70 pessoas. Bom, de uma vez. Deus foi misericordioso porque só uma pessoa morreu. Poderia ter morrido, poderia ter sido toda a comitiva, incluindo quem? Davi. Então, Deus foi justo, porque ele havia declarado na sua palavra. Ele não foi arbitrário, porque da mesma maneira que Deus irrompe contra os filisteus, ele também irrompe contra Uzá. Ele não nos trata de forma diferente. A justiça de Deus é absolutamente justa. Isso a gente pode olhar outros exemplos. O próprio exemplo de Ai, Jericó e Acã são exemplos da justiça de Deus na mesma medida
tanto para o seu povo quanto para os pagãos, e é bom porque a gente olha a justiça de Deus dessa forma. Então ela não foi de forma nenhuma arbitrária, ela foi absolutamente justa, e ela não foi dura, ela foi, pelo contrário, ela foi misericordiosa, porque só um homem aqui morreu. Mas Davi, ele é humano, é ou não é? E o que acontece com Davi? De certa forma, acontece conosco. Versículo 8, Davi ficou irado, porque o Senhor havia rompido contra Uzá. Ele fica irado. Primeiro ele fica, então, zangado. Depois ele fica com medo e desanimado. E aqui é uma das únicos lugares, são 2 lugares apenas na Bíblia que dizem que Davi teve medo. E aqui, naquele dia, versículo 9, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Deixa essa arca aí, eu vou embora. Ele desanima, né? Cara, ele fica irado, depois ele fica com medo, depois ele desanima, fala: olha, nem quero mais, deixa essa arca aí. E aí eles levaram a arca para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Davi humano aqui. E talvez a gente já viu isso se repetindo várias vezes. É bem ser humano aqui. A gente fica bravo, a gente fica zangado, depois a gente fica com medo, depois a gente desanima. Mas, finalmente, para aqueles que são filhos do Senhor, a gente lembra de quem é esse Deus. E, finalmente, ele volta a ter esperança, pois vê que Deus quer abençoar o seu povo quando ele se aproxima dele da forma correta. E avisaram o rei Davi. Eu gosto, essas pessoas aqui foram muito queridas. Dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Então ele volta e ele entende. E o que é maravilhoso aqui é que no passado Davi tinha consultado o Senhor antes de tomar decisões importantes. Mas dessa vez agiu sem sequer considerar o que Deus já tinha revelado na sua palavra. Ele não perguntou para Deus como ele gostaria. E a morte de Uzá marcou profundamente Davi e todo o povo. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda deseja habitar no meio do seu povo. E a bênção sobre a casa de Obed-edom reacende em Davi o desejo de buscar a Deus. Mas agora, como? Da maneira correta. E o que vemos é um recomeço marcado por reverência, obediência e alegria verdadeira. Quem vai contar essa história aqui é o texto de 1 Crônicas, capítulo 15. Eu geralmente não saio do texto onde eu estou, mas esse é um excelente paralelo, porque ele está contando exatamente essa história. E 1 Crônicas, se você gostaria de estar comigo, é no capítulo 15, tá? 11 a 15. Olha a diferença agora. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 11 até versículo 15. Olha lá. 1 Crônicas 15, 11. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab e lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Amém, queridos? É isso. Então, Davi, ele começa bem,
Mas ele, ao invés de consultar o Senhor, ele não faz, ele é empolgado, tem vários empolgados aqui também. E o que acontece agora? Ele muda, ele falou, ele reconhece isso. Eu não fiz como deveria ter feito. As minhas intenções não bastam. Eu preciso olhar e fazer como a palavra. E ele chama os sumos sacerdotes, ele chama os levitas, ele chama todo mundo e fala, olha, se santifiquem, porque a gente vai observar conforme a lei de Deus nos ordena. E agora sim ele age. Então, aqui a gente vê então essa última parte, o recomeço com reverência e obediência. Esse texto é tremendo para nós, porque nem sempre a gente começa bem. Algumas vezes a gente começa bem, amém. Né? Outras vezes, não. Mas há uma oportunidade sempre de recomeço. E esse recomeço, meus amados, é do mesmo jeito. É com reverência e obediência. De forma que nós vamos sair daqui hoje, eu não sei. Para aqueles que estão caminhando, que continuem. Para aqueles que precisam desse recomeço, hoje é um bom dia para ele. Porque nós estamos aprendendo como recomeçar muitas vezes. E eu sei, como pastor, que muitas vezes a gente vai precisar desses recomeços da nossa vida. A gente acompanha isso todo o tempo. Quantas vezes isso vai se repetir ainda? Mas nós sabemos como fazê-lo. Com duas palavras: reverência por quem ele é. E Davi, então, aprendeu a conhecer quem Deus é, um Deus absolutamente santo. E em obediência à sua palavra. Depois da morte de Uzarca, do Senhor permaneceu em casa de Obed-edom durante 3 meses. Então, antes da gente olhar para a bênção da presença de Deus, eu não sei se você está irado. Quem aqui está irado com Deus? Senhor. Não adianta. Né? E às vezes as pessoas ficam iradas com Deus e querem descontar em mim. Né? O que eu tenho a ver com isso? Isso que é a segunda parte da história, né? Aqui. Então, e aí, as pessoas, né? Como a gente não pode ficar irado com Deus, é verdade? É impossível isso. Especialmente porque Deus, ele é absolutamente paciente. É a mesma coisa de uma criança de 2 anos tentar pegar um lutador de MMA, né? A gente tem aqui alguns, né? Ele só vai fazer assim, né? E a criança não vai se mover, né? Depois ele pega, desce aqui de volta. Então, não tem muito, né, o que fazer. A gente pode ficar lá dando murro no ar e se esperneando. Não adianta muito. Mas, rapidamente, a gente pode cair no desânimo. E a partir da ira, a gente pode ficar desanimado. E muitas vezes isso acontece conosco, de estarmos desanimados. E eu tenho certeza que hoje, aqui, nesse lugar aqui, tem muitos que estão desanimados por várias circunstâncias da vida. Né? Isso não aconteceu da forma que eu queria. Né? Deus irrompeu contra mim, muitas vezes por causa da minha própria ignorância, desconhecendo a vontade de Deus, desobedecendo a Deus muitas vezes. Isso desanima. Você está desanimado? Deus quer restaurar a nossa vida. Essa é a lição de hoje. Então não adianta você ficar no desânimo e achando que as coisas vão mudar, e quando as coisas mudarem, você vai se animar. E tem tantas pessoas que são assim, as circunstâncias têm que mudar. Não, quem tem que mudar somos nós. Olha o que Davi fez. Ele se volta para a palavra de Deus. É isso que tem que acontecer. A gente que inventa a moda, achando que quando eu receber um aumento do meu salário, quando a minha conta sair do vermelho, quando o meu filho fizer a minha vontade, quando isso ou aquilo acontecer, então aí eu vou me animar. Não. O que precisa acontecer é a gente humildemente reconhecer, eu errei, eu não busquei o Senhor, eu não busquei a sua palavra, eu fiquei longe de Deus, mas agora eu estou me voltando, e eu vou me colocar aqui, para fazer exatamente a sua vontade, seja lá o que o Senhor quer de mim. E meus amados, o que está acontecendo aqui
é recomeço, é bênção. E esse recomeço pode acontecer com qualquer um de nós. Vários de vocês são exemplos vivos de que é possível isso. Conheço aqui, vários aqui, eu sou um deles, de que é possível. Mas como a gente vai fazer? Reverência, quem Deus é, obediência, o que Ele nos manda. Inegociável. Não adianta você ficar no pântano do desânimo durante toda a sua vida. Não adianta você ficar bravinho com Deus, irado. Não adianta você ir para o Instagram lá, ficar lá dando chilique no Instagram, né? Falando mal do fulano, do beltrano, o que fizeram com você, o que deixaram de fazer com você. Não adianta. Não adianta você querer largar a mão, porque a bênção de Deus estava onde? Com a presença do Senhor. E aí Davi falou, não, vai lá, deixa a arca lá. O que aconteceu? Bênção lá, né? Aí sim, Obed falou, não, só mais um pouquinho, deixa aqui, tá tão, né? Agora, tem que ser agora. E aí o pessoal falou, ó, Davi, não quero te dizer nada, não. Mas tá bom demais lá, cara. O negócio tá rendendo lá, cara. O negócio tá bom lá. Tá um negócio lá. E esse pessoal, né? São muitas vezes... Eu não quero ficar aplicando agora, pessoal. Vou aplicar depois. Mas muitas vezes a gente precisa dessas pessoas. Falou, cara... você tinha que estar lá. Mas não é aquele quem não foi perdeu, tá? Cara, precisa ser assim, desse jeito. Mas, olha, senti sua falta lá. É tão bom isso, né? Então você tem essas pessoas aqui. E a gente vê esse recomeço. Davi, ele tem o coração segundo Deus. E quando a casa de Obed-edom foi abençoada, Davi percebeu que o problema não era com a arca, mas com o mau uso que Israel fazia da arca. E aí ele se volta para a Escritura e Deus então o abençoa. E ele que é o homem segundo o coração de Deus. E aqui a gente tem esse ponto, né? Mas aí o ponto, Davi segundo o coração de Deus, é aquele que reconhece seu erro, se arrepende e decide obedecer fielmente a palavra do Senhor. Eu não sei, mas isso é tremendo. Qual foi a última vez que você reconheceu alguma coisa? Que pecou, que errou? Eu vi pessoas nessa vida que são impenitentes. Pessoas impenitentes. Ele pode ser pego em flagrante. Ele não tem a capacidade de se arrepender. Escute só. Essa é a marca maior do incrédulo dentro das igrejas. Ele não tem a capacidade de falar, eu errei, eu pequei, me perdoe. Ele não consegue fazer isso. Eu já vi situações que a pessoa ela errou, mas ela não consegue falar, eu pequei, eu errei. Não, mas isso aconteceu. Não. E ele vai justificar, ele vai dar a volta, ele vai inventar uma história, ele vai dizer que é por causa do fulano, ele vai dizer que estava num mau dia, ele vai dizer que aconteceu tudo, mas jamais ele vai dizer eu pequei contra Deus e contra o próximo, se for o caso. Então, cuidado se essa é a marca da sua vida. É a marca da sua vida, você é impenitente, você nunca se arrepende. Nunca. E talvez é porque você acha que você não erra. E a razão óbvia é essa. E se você não erra, é porque você não é pecador. E se você não é pecador, provavelmente você não conhece a graça de Deus. E eu preciso dizer. Por isso, meus amados, que isso tem que estar muito claro para nós. Davi reconheceu o seu erro, se arrepende, ele toma outro caminho e decide obedecer fielmente a palavra do Senhor. É muito simples, não tem segredo. Davi
aqui conduziu o povo de Deus numa alegre procissão. E quando a arca do Senhor entra em Jerusalém, o povo canta e grita enquanto vários instrumentos musicais são tocados. Ele manteve isso aqui. Não há problema nenhum em querer fazer algo bonito, né? Ainda que não prescrito. Enquanto a arca é colocada num lugar de destaque na tenda que havia sido preparada, Davi oferece sacrifícios diante do Senhor, através dos sacerdotes, filhos de Arão. E aqui ele é diferente, porque ele não é como Saul, que ele ofereceu os sacrifícios. Não, Davi aqui ele oferece sacrifícios pelo meio correto, pelos filhos de Arão. Por fim, ele abençoou o povo e dá-lhe uma generosa oferta de alimentos para que regresse às suas casas. E aqui começa, né, a Igreja Batista, então, né? Este é um dia histórico na vida de Israel. A arca do Senhor encontrou um lugar de repouso na cidade santa de Jerusalém. Davi mostra-se um rei digno que leva o povo a servir e a obedecer apaixonadamente o Senhor. Essa é a parte que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque eu gostaria de ver a presença de Deus não só na vida de alguns, eu quero ver a presença de Deus no nosso meio. E quando andamos juntos na presença de Deus, o detalhe é que nem todos vão entender ou aprovar. Quando Davi volta para casa, depois de liderar o povo em adoração, ele encontra resistência. Não dos inimigos de fora, mas de alguém dele muito próximo. E a gente tem aqui esse contraste. Vamos seguir aqui a partir do verso 13, seguindo até o verso 23. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi, um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu do seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. E aqui a gente tem esse contraste entre o zelo e o desprezo. Nem todos ficaram impressionados com o entusiasmo do rei pelo Senhor. Uma das suas mulheres, Mical, que é também filha do antigo rei Saul, olha para o zelo de Davi com desprezo. Quando Davi regressa para abençoar sua família, ela o acusa de ser um sem-vergonha, e é bem o termo que é usado aqui. E aqui, esse é o primeiro, agora, de muitos problemas que vêm à tona. Tá? E sempre a gente tem um alerta. No capítulo 5, Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Ele comete esse erro aqui, ele faz isso, e agora o primeiro, a ponta do iceberg na nossa história, então ela surge. Tá? Davi defende energicamente a sua devoção ao Senhor e contrasta-o com a fidelidade do pai de Mical, Saul. O desprezo de Mical não impedirá Davi de adorar o Senhor com humildade e em alegria, mas aqui ele perde a sua esposa. Isso é muito triste. O autor registra que Mical ficou sem filhos, uma tragédia para uma mulher naquele tempo, como consequência. Aqui,
de toda essa situação que estava acontecendo. Eles têm uma briga muito feia aqui. Ainda que Davi tinha as intenções corretas, é triste ver que ele perde aqui a sua primeira esposa. Então, apesar de ele ter muitas esposas, né? Tomou mais concubinas e mulheres aqui, no capítulo 5, no capítulo 6 ele já perde a sua primeira esposa. E de uma forma muito triste, porque Mical não daria à luz, ela como primeira esposa teria o seu filho como herdeiro, e ela não daria à luz a um príncipe que se tornaria rei, e ela nem seria incluída na linha messiânica do próprio Senhor. Que triste, né? A gente vê isso acontecendo. Muitos por causa dos pecados do pai, Saul, sim, e não deixa de ser verdade. Saul foi rejeitado e a sua linhagem rejeitada, isso. Mas é triste ver agora a própria Mical, né, perpetuando e sofrendo as consequências do pecado. Onde nós vemos Jesus nessa passagem. Não sei se alguém aqui já assistiu Os Caçadores da Arca Perdida. Eu tinha 2 anos na época. Indiana Jones procurava a Arca Perdida, né? Nós precisamos procurar a Arca para buscar a presença de Deus? Não, de forma nenhuma, tá? Não precisamos ir atrás da Arca Perdida. Pode dar o ponto aí. Jesus, nós temos boas notícias, cumpre o que a arca representa e a substitui como o lugar onde Deus se encontra com o seu povo. Através de Jesus, Deus está presente conosco. O seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é santo e ele revela Deus a nós. É por meio de Jesus, meus amados, que podemos nos aproximar de Deus. Nós somos tão impuros, impróprios para a presença de Deus como Uzá. Não tem diferença. No texto aqui, quem nós somos? Uzá. Jesus, no entanto, assumiu o nosso lugar e recebeu o castigo que nós merecíamos. O que aconteceu com Uzá, aconteceu com Jesus, que morreu sob a ira de Deus. A sua morte é ainda mais chocante do que a de Uzá, porque Jesus era inocente. Jesus foi cravado na cruz, porque carregou a nossa culpa. Por meio da sua morte, nós fomos reconciliados com Deus. E agora, por meio do sacrifício dele, podemos nos aproximar-nos de Deus em segurança. No entanto, se alguém tentar entrar na presença de Deus de qualquer outra forma que não seja através de Jesus, perecerá como Uzá. Isso significa que todas as outras formas de religião, por mais sinceramente seguidas que sejam, conduzem à morte. E a fé, meus amados irmãos, é bem importante, porque a gente vai olhar para o Evangelho e nós temos a Deus, quem Deus é, soberano, santo. Criador de todos os seres humanos, criador do universo, soberano sobre tudo e sobre todos, aquele que tem o direito sobre todas as coisas. O homem, ele pecou, e ele escolheu estar separado desse Deus, e esse pecado traz consequências terríveis para toda a humanidade. Nós sofremos, o homem é pecador, e a Bíblia diz isso. Como Deus, então, resolve esse problema? É por meio de Jesus, que, então, Deus, ele assume o lugar do pecador. Quando reconhecemos que Deus, então, ele morre pelos meus pecados, ele leva todos eles para a cruz. Os meus pecados, então, são cravados na cruz e são perdoados por Deus. E então, na medida que eu entendo essa boa notícia que é o Evangelho, eu creio em Cristo. E nós vamos fazer isso por qual meio? Pela fé. Nós precisamos crer em Cristo pela fé. Agora, o que nos salva é a fé? É Cristo, certo? Que morreu na cruz. Então, é Cristo. Nós vamos crer em Cristo que morreu na cruz. Então, não é fé na fé. Eu tenho fé.
ok? Não é uma fé em qualquer coisa, ser sincero. E a maioria das religiões hoje dizem, você tem que ser sincero, não importa o que seja. Mas a sinceridade não garante. A nossa fé, entenda, ela é o abandono de todas as crenças para crerem somente em Jesus. Isso se chama sola Christus. Então não existe fé mais obras. Não existe fé em Cristo e fé em outra coisa. A nossa fé, ela é unicamente em Cristo Jesus. Então quando você diz eu creio em Cristo, ao mesmo tempo você diz eu não creio em nenhum outro meio para a salvação, por menor que ele seja. Então abandono os ídolos, eu abandono as minhas outras crenças para crer no que Jesus Cristo fez na cruz por mim. E esse ponto é um ponto que precisa ser esclarecido sempre, porque esta fé exige isso. Muitas pessoas sinceras falam, não, eu creio em Jesus, eu quero Jesus também. Mas não é Jesus também, é só Jesus. É somente Cristo. Porque se a gente tentar ajudar a Deus como Uzá tentou, o que vai acontecer? Iremos perecer, tá bom? A humanidade continua, infelizmente, a construir carroças, como a dos filisteus e como Uzá, a subestimar a sujeira do nosso pecado. Devemos aproximar-nos de Deus pela única maneira que Ele prescreveu, e esta única maneira pela qual Ele veio anunciar e está revelada na sua palavra, chama-se o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É somente por meio do Evangelho que nós podemos ser salvos. E mesmo aqueles que se dizem cristãos, mas acreditam que podem, por meio de suas obras e atos religiosos, seja mesmo a ceia do Senhor ou o batismo para contribuir para a sua salvação, são tão impróprios como usar para a presença de Deus. Permanecem sob a ira de Deus, até que confiem unicamente em Cristo para a sua salvação. Meus amados, você confia apenas na obra de Jesus para lhe dar a santidade, para que você possa ser salvo, para que você possa se aproximar de Deus com segurança pela fé, ou você ainda acredita em outros meios? Somente Jesus pode salvar os pecadores. Também, meus amados, esse texto aponta para Cristo, porque a cena gloriosa de Davi ao entrar em Jerusalém com a arca de Deus é uma imagem da vinda do Messias para reinar sobre o seu povo. E você espere, porque o melhor está por vir. Os salmos retratam o próprio Senhor entrando na sua cidade santa. Salmo 24 traz essa ideia. Jesus é o rei que, mais do que Davi, é digno de subir ao monte do Senhor, porque ele tem as mãos limpas e o coração puro. Jesus conduz-nos em alegre procissão à santa presença de Deus, tendo removido a nossa imundícia através do seu sacrifício por nós da cruz. Tal como Davi trocou as suas vestes reais por uma estola de linho, que era uma veste muito simples, também Jesus se vestiu de servo, associando-se de bom grado aos humildes. Tal como Davi alimentou o seu povo e lhe deu presentes no dia da celebração, assim Jesus alimenta o seu povo e lhe dá presentes. Eu sempre ouço, né? Como que você está? Melhor do que eu mereço. E é verdade. Tal como Davi entrou triunfantemente em Jerusalém com a arca de Deus, também Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém na sua primeira vinda e no último dia entrará na sua cidade santa para reinar para sempre. Tal como Davi, Jesus é zeloso pela honra de Deus, e tal como Davi, Jesus é rejeitado pelos que andam na carne, até pela sua própria família. E aí, agora sim, no finalzinho, quero fazer algumas aplicações pequenininhas, quer dizer, nem tanto. Meu Deus, me ajude, né? Aqui, se anime, tá? Querem um intervalo? Não, vamos continuar, tá? O Senhor continua a ser santo, meus amados, e não está para brincadeiras. Espero que a gente pare de brincar com Deus.
achando que Deus pode ser tratado de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aqueles que não respeitam a sua santidade podem cair no pecado de usar e ser objeto de seu julgamento. Precisamos entender que o nome de Deus é santo e não deve ser tomado em vão. Quando a Bíblia diz sobre a nossa linguagem sadia, ele espera que a nossa, não só o nome de Deus, mas a nossa linguagem seja sadia. Nós devemos cuidar com o nome de Deus. Tá? Cuidado para não ser um fiscal disso, né? Tem gente que incorre em julgamentos. Não, é para nós olharmos para a nossa vida, como nós tratamos o nome de Deus. A palavra de Deus, meus amados, é santa. Aqueles que tratam a Bíblia como um mero livro humano e a julgam como críticos ou se atrevem a acrescentar ou subtrair algo da Sagrada Escritura estão convidando julgamento sobre si mesmos. Nós não temos o direito de fazer isso. A Igreja de Deus é a sua santa morada nesta era. E tem tantas pessoas que se atrevem a falar da Igreja de Deus hoje em dia. Nós não temos a ideia do catolicismo romano como a instituição ser santa, mas a Igreja é santa. A Igreja verdadeira é santa. E ela tem sido alvo não só dos incrédulos, como isso é óbvio, mas ela tem sido muito mais alvo muitas vezes, daqueles que se dizem cristãos. A gente não pode esquecer que a cabeça viva da Igreja é Jesus Cristo. E que ele nunca perdeu a mão sobre a sua igreja. E eu estou falando da sua igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira, essa igreja que é santa, essa igreja precisa ser respeitada, amada, muitas vezes. Né? O apóstolo Paulo, ele disse-nos como se dirigir à sua igreja, incluindo instruções sobre o papel das mulheres na igreja, as qualificações dos líderes na igreja. Nós não somos livres para nos desviarmos dos seus caminhos para os caminhos do mundo quando se trata de gerir a igreja de Cristo. E nós vamos ser igreja como Deus o faz na sua palavra, por mais que o mundo não goste e critique e assim por diante. Meus amados, eu quero dizer que a adoração de Deus é santa. Assim como Uzá foi morto, Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo que saiu da presença do Senhor, quando ofereceram fogo estranho diante dele. E se você acha que Deus faz isso só com o Antigo Testamento, nada. Tais julgamentos também ocorrem sob a nova aliança. Alguns que não consideravam corretamente a ceia do Senhor ficaram doentes e não eram poucos os que morreram. Ananias e sua esposa Safira foram mortos quando mentiram sobre o dinheiro que deram para a obra do Senhor. A adoração é santa. Deus reservou o culto a Deus, no qual devemos ter como prioridade reunirmos com o seu povo para adorarmos em espírito e em verdade. E, meus amados, há algumas semanas, orando por vocês, eu fiquei muito preocupado por alguns cristãos que muitas vezes eu sinto falta, e eu coloquei isso para vocês. Falei, olha, eu sinto falta de alguns de vocês, né? Eu não vejo vocês, alguns, com a frequência que eu gostaria de ver. E eu não entendo, porque eu não sei se eu sou tão fraco, mas eu me vejo tão dependente de andar, e eu tenho uma facilidade tão grande de me desviar que eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso como algo natural. E eu fiquei preocupado, eu chamei vocês, eu tenho conversado com vocês, eu quero animar o coração de vocês, mas eu quero dizer que nós aqui, nós trabalhamos juntos, nós edificamos capítulo a capítulo, verso a verso e vida a vida.
e alguns que se afastam, e eu sei que a ilustração mais usada na face da terra é uma das melhores e mais verdadeiras, que a brasinha, fora como que é o nome? Do braseiro, ela esfria e se apaga. E é verdade. Agora, qual é a explicação, seu Júlio? Você pega uma brasa meio apagada, fumacenta, joga ela de novo no braseiro e ela pega fogo lá. E ela pega fogo de novo. Quem está pegando fogo aqui? Então, tô brincando, né? Esses batistas reformados, né? Muito frios, né? Não, mas aqui é um braseiro. Aqui é um braseiro, meus amados. Né? E o fato de estarmos juntos me alegra o coração. O fato de eu ver vocês, semana a semana, incendeia a minha brasa. Você já parou para pensar que a sua brasa incendeia a minha? Então, às vezes a gente fica tão preocupado com a gente, mas a verdade, quando a gente é junto, o negócio funciona. Eu fiquei preocupado. Chamei vocês na quarta e eu, como pastor, eu tenho essa liberdade de falar, eu sinto sua falta, eu gostaria muito de tê-lo aqui. E hoje a gente começou o culto de forma tão diferente e eu gostei muito de ver isso acontecendo. Então, meus amados, que seja um ânimo para nós, para a gente poder construir daqui e para a gente poder estar lá na frente e falar, uau, que coisa legal. A verdade é que nós dependemos uns dos outros. E alguns estão na retaguarda, cuidando da igreja, outros estão na linha de frente, e eu chamo os homens para estar na linha de frente comigo. Eu vou usar o exemplo do Felipão, que um dos diáconos da nossa igreja me escreveu durante a semana, falando, pastor, tem um compromisso que eu marquei há 8 meses atrás, alguma coisa, um casamento, não estarei na assembleia. O cara me avisa com 2 semanas de antecedência. Eu amo isso. Eu falo, não estarei na assembleia. E eu estou lá, né, na minha correria, né, no trabalho, eu olho lá o celular. Falo, deixa eu responder agora. Como que eu respondo? Olha como que a gente responde na linha. Ok, ponto. Ok, ponto. Falei assim, obrigado por avisar, ponto. Linha de frente é isso, ponto. Até amanhã na reunião de diáconos, ponto. Foi o que deu tempo, gente. Que eu tenho, quando eu pego o celular, é um absurdo. Ponto. Aí eu nem percebi, eu só respondi. Como que ele me responde? Com o coração. Aí eu olho, nossa, né, falei, que orgulho, esse é o meu time, né, e eu lá, confirmado, joinha, aquela coisa, me responde com o coração. É porque a gente sabe como que é ali, né? A gente junto ali, como que é essa linha de frente, como que é estar ali batalhando pelo evangelho, como que é estar ali vivendo o cristianismo dessa forma. Não é ele sabe que eu conto com ele só escreveu por causa disso. Ele sabe que eu preciso dele. Ele sabe que é assim que a gente trabalha. E assim não só o nosso relacionamento, mas são os nossos relacionamentos aqui na igreja. Cada um de vocês, eu tenho afirmado isso. É importante para que isso avance. E a presença de Deus tem que estar evidente nas nossas vidas. E, meus amados, tal como Israel não era livre de substituir o que Deus tinha prescrito sobre a arca, também nós não somos livres de substituir o que Deus prescreveu nas Escrituras. Nós não podemos, como Jesus falou em Mateus capítulo 15, verso 6, invalidar a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Há um perigo de fazer isso, nós invalidarmos a palavra de Deus por causa da nossa tradição. Nós temos uma tradição? Temos ou não? Óbvio, uma tradição muito forte. Mas essa tradição nunca é igual. Ela é sempre abaixo da Escritura. E todos esses anos eu sou grato a Deus por isso. E toda vez que a tradição tenta dar aquela subidinha, eu mando ela para baixo.
Pode vir um modismo batista reformado, que tem agora os modismos, né? A última foi o pessoal falando que o arminiano não era salvo, que arminianismo era isso, aquilo, outro, e tem ideias e outras coisas que vêm. Eu só falo assim, eu vou ficar aqui. Podem aí, eu vou ficar aqui. Vou ficar na Escritura, e tem tanta coisa acontecendo. Mas eu gosto disso. Eu acho que, eu penso que nesses 20 anos é um caminho muito bom, apesar de muito simples. Nós não acrescentamos nada do que ele nos pede. E essa adoração simplesmente afirma a crença das pessoas de que elas, como muitas vezes, são consumidores religiosos que são o centro do culto, o centro do universo. Isso é muito perigoso. E eu faço a citação de um livro aqui, que diz que nossas igrejas precisam refletir com muito mais profundidade acerca do que significa adorar a Deus e do que significa desenvolver a vida na fé. Muitas vezes precisamos parar de perguntar que estilo de música devemos usar. Em vez disso, devemos perguntar o que nos ajudará a manter Deus no centro. E essa é a pergunta aqui. O que nos ajudará a manter Deus no centro? A presença de Deus no meio da nossa vida. A adoração é o trabalho de reconhecer a grandeza de Deus. E todas as pessoas devem adoração a Deus. Mas muitas vezes, de uma forma errada, apesar de boas intenções. Hoje ele chama o seu povo para adorar em conjunto, oferecendo um sacrifício de louvor. Eu vou mandar isso aqui para vocês, onde eu desenvolvo todas as aplicações para nós sobre a adoração. Mas coisas que eu nunca quero que vocês esqueçam, tá? E quando a gente vai estar aqui, vocês precisam ajudar. Elementos que incluem a leitura da Bíblia, é importante. E faz aí, fizemos isso hoje ou não? Eu não combinei aqui com os dirigentes. Leitura da Bíblia, proclamação da palavra de Deus. Elementos essenciais para o culto a Deus. Orações. O canto de louvores a Deus. E a ceia do Senhor, que nós fazemos periodicamente. Esses elementos são centrais e eles devem fazer parte da nossa vida. Então, meus amados, concluo dizendo o seguinte: a presença de Deus é o maior bem que alguém pode desejar, mas ela vem acompanhada de responsabilidade, reverência e obediência. Não podemos tratar o santo como comum. Deus é santo. Que nossas vidas sejam marcadas não apenas por um desejo de Deus, mas por uma dedicação à sua palavra. Que estejamos dispostos a recomeçar com humildade, quando erramos, a obedecer com precisão e adorá-lo com alegria, mesmo quando formos incompreendidos. Obrigado pela paciência de vocês. Acabei esticando 20 minutos. Eu não vou pagar essa conta, tá? Os sermões são geralmente desse um pouquinho mais, mas hoje a gente precisou. Eu espero que seja uma bênção na vida de vocês. Eu mando, então, o sermão completo para que vocês possam ler depois também. Vamos orar. Pai querido e amado, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor, Pai, nos ajude a andar na Tua presença. Que hoje, Senhor, de forma muito especial, possamos reconhecer que a Tua presença é a maior bênção que podemos ter. Que as bênçãos do Senhor não vêm de nós, do nosso talento, das nossas conquistas, da nossa capacidade. Senhor, as bênçãos vêm da Tua presença em andar contigo, em estar contigo, de usufruir um relacionamento com o Senhor. Perdoa o nosso distanciamento. Perdoa quando nos afastamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos, na Tua presença. E, Pai querido, muitas vezes ficamos irados, desanimados. Ó Deus, que hoje seja um dia de recomeço,
para aqueles que precisam, que possamos abandonar a ira, que possamos abandonar o desânimo e recomeçar com humildade, reconhecendo muitas vezes as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, a nos voltarmos para a Tua palavra, a nos debruçarmos nela, para que venhamos a obedecê-la com precisão. E eu sei, ó Deus, que o resultado é a adoração com alegria, mesmo se formos incompreendidos. Assim, ajuda-nos, ó Deus, a andar na Tua presença, para o louvor da Tua glória. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.